Boa tarde, pessoal, aqui é o Tio Modesto. Pra mim já é tarde, mas eu não sei que horário vocês vão assistir esse vídeo, né? Gente, bem lá no fundo somos todos alienados. Somos todos... É difícil admitir as nossas fraquezas, mas bem lá no fundo somos todos alienados. Somos inocentes úteis. Só que tem alguns de nós inocentes úteis que já conseguem enxergar essa fraqueza e cometem um ato inético, falta de ética total, de usar essas fraquezas contra nós. Somos seres emocionais, agimos por emoção. Somos seres políticos, seres que necessitam de um contato social, porque somos seres sociais. Vivemos em coletivo. E por vivermos em coletivo, às vezes traçamos nossos caminhos em situações de monstruosidade total. Ao mesmo tempo que somos capazes de... É da natureza humana justificar a sua natureza através do sobrenatural, porque somos incapazes de admitir que somos capazes de coisas ao mesmo tempo maravilhosas e lindas e altruístas, como ao mesmo tempo somos capazes das coisas mais egoístas, mais constrangedoras e mais monstruosas de nossa história. Por sermos animais políticos, temos a necessidade, animais políticos e coletivos, temos a necessidade de nos pegar a ideais. Temos a síndrome do herói dentro de nós, para poder satisfazer esse vazio que essa vida de consumo, essa vida existencialista que nos cerca. Nós temos que apelar para ideologias, religiões e ideais, às vezes torgos. Não há nenhuma ação de positiva e negativa que não leve à violência. Não há nenhuma ação transformadora que não leve cedo ou tarde à violência. Nós vimos isso nesse último sábado com Marcelo, esse senhor que morreu. Essa semana acumulou na minha cabeça. O copo já transbordou. Transbordou mesmo, gente. Transbordou de uma maneira que eu não aguento mais. Eu excluí um amigo no meu Facebook, o último amigo meu que eu conhecia, que ainda era bolsonarista. A única pessoa que ainda tinha uma certa consideração como ser humano, porque eu já vi que ele está desumanizado. E quem garante que um dia ele vai desumanizar a minha pessoa, ele vai me demonizar por não acreditar nas mesmas coisas que ele acredita? Porque ele já me trata feito um imbecil, um idiota. Ele já me trata feito uma criança, sendo que às vezes a criança é ele, o imbecil também é ele, porque ele também é uma criança crescida, uma criança que vive dentro de uma bolha, vive dentro de um edredom emocional para poder se esconder da realidade do mundo, porque ele não quer aceitar. Ele criou um ideal inalcançável para poder... É que nem o andarilho, o cavaleiro andarilho. Ele cria um ideal inalcançável para poder justificar o fato de ele não conseguir se prender a lugar nenhum. A mesma coisa. Ele criou um ideal,
uma situação que nunca houve na sociedade para poder justificar o fato de estar defendendo o atual chefe de Estado, nosso presidente atual. E isso me deixa muito triste. Porque esse presidente é muito inteligente, ele parece burro, mas ele é muito inteligente, porque ele consegue, ele e os seus aliados conseguem mexer com o emocional humano, conseguem mexer com os ideais e os desejos. As pessoas não entram em guerras por sobrevivência. As pessoas entram em guerra por modo de vida, por ideais e por riquezas e por conquistas. Nunca para a sobrevivência. Houve várias poucas situações onde povos entraram em guerra para sobreviver. Isso foi raro. Porque a defesa, você entrar em uma situação de defesa, você se defender de um ataque, isso não é entrar em guerra, isso é se defender. Isso é um ato de defesa, você está lutando pela sua sobrevivência. Mas no instante que você luta, porque você invade outro povo, que você quer expandir seu poder, expandir suas ideias, expandir seus valores, aí vira guerra. Aí não é sobrevivência, aí vira guerra mesmo. E a guerra é a coisa mais mesquinha, mais estúpida que nós estamos vivendo hoje em dia. Uma guerra política que usa da fragilidade do nosso emocional, usa da fragilidade de nossos valores e usa da nossa arrogância e nossa falsa gentileza. Eu vejo pessoas que não têm, pessoas com 2, 3 diplomas, pessoas que têm doutorado, mestrado, mas por simplesmente desprezar as outras linhas de pensamento existentes no mundo, por seguir só uma linha de pensamento, pode ser de esquerda ou de direita, porque na verdade o mundo não é preto e branco. Eu repito isso mais de 1000 vezes, eu vou repetir isso. O mundo são tons de cinza, são variações de cinza, e não há preto e branco. O mundo é muito mais complexo do que esse maniqueísmo estúpido que certas pessoas querem colocar de bem e o mal. Como eu já disse, o inferno está cheio de boas intenções. E esse maniqueísmo, essa ideia que a direita e a esquerda quer pregar, mas de cada um da sua maneira. Só que agora o radicalismo está mesmo na mão desse povo, esse povo fascista, porque o principal cenário de uma pessoa fascista é o ponto que ela não quer mais enxergar o outro como oponente político ou como oponente ideológico, mas sim como algo que precisa ser eliminado, algo que precisa ser morto, algo que precisa ser jogado para o esquecimento. O fascismo é isso. O fascismo, o nazismo é o instante que você desumaniza e demoniza o seu oponente. Várias vezes o marxismo chegou a esse ponto. E eu acho que é por causa disso que o marxismo nunca foi para frente. Porque ele também levaria as pessoas à desumanização, a desumanizar uma parte da sociedade. Já tivemos 2 processos desses em nossa história. A Revolução Francesa, quando a burguesia destruiu a aristocracia francesa, destruiu mesmo, cortou a cabeça de todo mundo na guilhotina. E a Revolução de 1917, a Revolução Russa, que levou milhares de mortos na Rússia. E a destruição total dos principados, dos czares e da família do czar. E adiantou de alguma coisa? Porque cedo ou tarde, no instante que fazemos um ato de repressão, nós viramos o opressor. Tem um bom motivo para exterminar uma civilização inteira, uma sociedade inteira, como tentaram os nazistas com os judeus, ou tentaram
os comunistas os comunistas russos com seus guizares, com seus principados, como tentaram os franceses com sua aristocracia, seus aristocratas reais que foram eliminados, inclusive o seu rei que foi decepado sua cabeça. Eu não quero dizer que havia outra maneira, podia até ter outra maneira de conseguir chegar ao seu objetivo. Temos a Revolução Chinesa, que exilou a monarquia chinesa, eliminou todos os seus líderes, sem precisar matá-los. O imperador chinês morreu como um jardineiro na própria cidade onde ele antes era líder. Você vê como é que cada povo usa de um método para eliminar seus oponentes, destruí-los. Logicamente que para aquele rei e para aqueles aristocratas chineses, aquilo é até pior do que a morte, que morreram no esquecimento e só ser lembrado num filme de Hollywood de 1986, O Pequeno Imperador, é muita dor pro coração. A gente chegou ao ponto de não conseguir enxergar nossas fraquezas. A gente age pelo emocional, age pela... Estamos num mundo doente. Aí a pessoa culpa a ideologia do fulano, a religião do ciclano, mas esquece que o ser humano é falho. Que religião, ideologia é só uma coleira para nos adestrar, tentar nos segurar de nossa própria natureza vil e destrutiva, que às vezes se manifesta. E quando se manifesta, meu amigo, meus conhecidos, a coisa chega a níveis destruidores. Então não venha me falar que isso é responsabilidade de um clã ideológico só. Esse grupo que está agora, cedo ou tarde vai deixar de existir, porque eles não são eternos. Nada é eterno. Todos os valores civilizatórios, as encomendas, as comandas que a sociedade prega agora, um dia mudarão, um dia deixarão de serem as principais. Isso é inevitável. Tão inevitável que eu queria saber, será que tudo isso é medo de extinção? Não é extinção de uma forma de vida, mas extinção de um modo de vida, de um jeito de encarar as coisas, para poder você se sentir espiritualmente melhor do que o outro. Vejo pessoas que falam assim, eu sou inteligente, e para mim inteligente, fulano de tal não deveria ter ido na Amazônia, porque ele sabe que está acontecendo isso na Amazônia, então ele foi porque quis. Igual a você, ele tem um ideal, só que o ideal dele é denunciar e defender os povos indígenas, que é isso que tinha, denunciar o mal e defender os povos indígenas, porque para quem vive no seu conforto social, não consegue entender isso, mas eu tenho certeza que se tirarem a colher da sua mão e se não puder mais usá-la, você vai fazer coisas piores e vai se pôr em situações mais arriscadas do que se pôs aqueles 2 homens que morreram na Amazônia. Teve gente que tentou justificar, falando que o fato de ter pegado aquela terra com pedra no jardim e tacar sendo o carro do cara foi motivo para tirar, que nem isso fosse motivo para você justificar tirar a vida de um ser humano, né? Nada é justificável. Tem gente que... nada pode justificar tal ato. E hoje em dia a gente vê colônias de pessoas que têm frieza, que mandam milhares de pessoas para a morte, porque tudo a liderança sociopatia. Só que existem níveis de sociopatia. Alguns têm um nível de sociopatia maior, outros menores.
Só que o atual presidente da República tem um nível de sociopatia e de empatia muito grande. Essa sociopatia dele é muito perigosa. Ele não consegue nem escutar o que ele está falando. Ele não consegue enxergar o desespero dele para se continuar na situação dele de conforto, na zona dele de conforto é tão grande que ele está começando a pôr a vida de muitas pessoas em risco. E aí vem essa equivalência falsa. Lula é igual a Bolsonaro, Bolsonaro é igual ao Lula. Gente, o Lula também é um sociopata social igual ao Bolsonaro. Eu não lembro aquela vez que ele fez aquele discurso ridículo no túmulo da afinada mulher dele, a Marisa. Aí eu não lembro o nome da mulher do Lula, desculpa, perdão. Mas eu fico pensando, cara, que as pessoas não conseguem mais medir nem mais até quanto o pesar das duas balanças. Aí o pessoal pensa, até quanto nós vamos votar no menos pior? Que é isso que o pessoal responde, porque sabe que não está mais em condição, que sabe que vai ter que votar em fulano que ele não gosta, porque o outro que está agora é pior do que ele vai ter que ser obrigado a votar, porque ele vai votar numa pessoa que ele não gosta, que nem é meu caso. Só que eu tenho consciência total que não existe menos pior. São todos piores. E não piores porque eu sou pior, porque todos nós somos humanos. Ninguém aqui é perfeito. Tem religião que quer vender a ideia que o ser humano é perfeito. Se fôssemos perfeitos, não existia a metáfora do paraíso, que nós perdemos o direito do paraíso porque o ser humano é falho. O ser humano, no instante que ele adquire conhecimento, junto com esse conhecimento ele adquire dor, sofrimento. As pessoas preferem não ter conhecimento. As pessoas preferem ter fantasias. Elas criam uma teoria da conspiração, criam um ideal falso, criam uma ideia de plenitude que não existe, cria um paraíso para se alcançar, de vez de encarar o mundo como ele é, porque são pessoas fragilizadas. Hoje em dia, sabe o que é o mais difícil para o professor e para o agente social humano, que nem meu caso? É ser realista com as pessoas. Eu tenho que toda hora ficar passando, sendo cauteloso. Toda hora eu tenho que não ser visceral com as pessoas, porque as pessoas não estão preparadas para escutar a verdade. As pessoas não estão preparadas para sair de dentro de suas bolhas sociais, para sair debaixo desse edredom emocional a qual ele construiu para poder conseguir aguentar todo o seu santo dia tedioso e repetitivo. As pessoas não estão capazes mais de escutar as durezas da realidade. As pessoas acham que elas têm essa capacidade, mas as pessoas não têm essa capacidade. Às vezes, a alienação, somos todos alienados. Porque nos alienamos com trabalho, nos alienamos com jogos de videogame, nos alienamos com filmes, nos alienamos com literatura barata, pop, nos alienamos com a música. Estamos sempre nos alienando, sempre nos pondo em situação de conforto para não enfrentar a realidade. A realidade que nós estamos acabando com esse mundo, que nós somos um vírus, um parasita nesse mundo, deixamos de fazer parte da ordem natural desse mundo há muito tempo, e que nós estamos criando uma realidade que é autodestrutiva, que um dia vai nos afogar num rio de lixo. Um rio de lixo. E essa hipocrisia, aí criamos mitos, criamos ideologias, criamos religiões, criamos fantasias para poder justificar que existe um lugar melhor. Existe. Criamos concepções astrais para poder nos afastar da realidade do mundo material, a qual devemos zelar e proteger e transformar da maneira mais sensata possível.
Porque a gente é incapaz de fazer isso. Resumo, somos todos alienados. É só isso que eu queria dizer, pessoal. Desculpe por esse vídeo longo. Aqui é o Tio Modesto. Até a próxima.